Amém. Vamos meditar na palavra. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Quarta-feira passada eu ministrei uma palavra sobre a importância de renovarmos a fé e eu usei a história, exatamente a história que aconteceu antes desse momento que eu vou ministrar hoje, tá? Quando Jesus está se deslocando para encontrar esse homem aqui, para ter esse encontro aqui com esse homem. Nós estamos numa série de mensagens chamada O Poço. Estamos falando sobre encontros estratégicos de Jesus com pessoas especiais, visando não apenas a transformação dessa pessoa, mas o seu meio social. Foi isso que a gente viu domingo passado, né? Jesus se encontrando com a mulher samaritana naquele poço, e isso transformou não só a vida dela, mas a vida da sua comunidade. E hoje nós vamos falar de outro encontro. Até a Páscoa estaremos falando sobre encontros especiais que Jesus teve, que transformou a vida de pessoas. Marcos capítulo 5, versículo 1, a gente vai fazer uma leitura meio extensa, é bom que atualiza a sua leitura bíblica da semana, né? Evangelho de Marcos capítulo 5, versículo 1. Vamos juntos? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos, dependendo da tradução. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras, entre os sepulcros e nas colinas. Preste bem atenção nesses detalhes de como era a vida desse homem, tá? O estilo de vida que ele tinha antes desse encontro com Jesus. Preste bem atenção nesses detalhes. A palavra diz que ele vivia nos sepulcros, vivia se retalhando, né? Gritando, isolado. Olha onde era a sua morada. Preste bem atenção nesses detalhes, pois isso vai fazer toda a diferença naquilo que a gente precisa entender nessa mensagem. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus, que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava a Jesus com insistência, que não o mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos para que entremos neles." Então lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles.
Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Amém. Digam graças a Deus. Jesus estava querendo ganhar uma região. Jesus estava querendo ganhar uma comunidade. A palavra, as boas novas do Evangelho precisavam ser anunciadas nessa região composta de 10 cidades. Preste atenção, 10 cidades. Por isso era chamada de Decápolis, tá? Porque eram 10 cidades. Só que Jesus não tinha acesso àquelas pessoas. Por quê, pastor? Porque Jesus era judeu. E as pessoas da região de Decápolis não eram judeus. Eles eram gentis. Mas eles eram gentis, gente. Gentil é todo povo que não é judeu. É assim que o judeu coloca nomenclatura, tá? Quem é judeu, quem não é judeu é gentil. Por exemplo, para o judeu, nós somos gentis. Só que tinha um complicador. Aquele povo era de um secretismo, gente, impressionante. Eles adoravam várias divindades. É só a gente ver no livro do Êxodo, Levítico, o que o povo daquela região ali, de Tiro, Sidom, que eram os antigos cananeus, né? O que eles adoravam. Por exemplo, eles adoravam um deus chamado Moloque. Moloque, ele exigia sacrifício humano, principalmente de criança. E eles viviam dentro desse tipo de paganismo. Eles realizavam sacrifícios humanos. Esse era o povo da região de Decápolis. Jesus queria chegar até lá, mas mesmo Jesus com a palavra transformadora, mesmo indo lá realizar milagres, ele não conseguiria ter penetração naquela comunidade, naquele meio social. E o que ele faz? O que ele fez, que a gente viu aqui domingo passado, com os samaritanos. Jesus também queria alcançar os samaritanos. Mas vocês lembram qual foi a reação da mulher quando ele puxou conversa, né? Como é que pode você, judeu, querer falar comigo, eu que sou samaritana? Então o que Jesus faz? Jesus vai lá e busca uma samaritana para que ela seja a influência no seu meio social. A mesma coisa, olhe para cá, a mesma coisa está acontecendo com esse homem. Jesus sabia que mesmo ele tendo uma palavra poderosa, se ele pegasse os seus 12 discípulos e fosse até aquelas 10 cidades, ele seria expulso. É tanto que depois de realizar um grande milagre, ele foi expulso do mesmo jeito. Mesmo depois de realizar um grande feito e libertar não só a vida do homem, preste atenção, ele libertou toda uma sociedade, toda uma comunidade do terror. O homem era o terror. E Jesus foi lá e libertou. E a palavra diz que depois de fazer esse milagre, ele foi expulso. Ele trouxe um benefício para aquela sociedade e depois ele foi expulso. Então o que ele pensou? É melhor que eu busque alguém que tenha influência nesse meio para essa pessoa ser a minha voz. Entenda isso. Todas as vezes que Deus quer transformar uma família, Ele busca uma voz. Todas as vezes que Deus ele quer transformar um meio social, Ele busca uma voz. Todas as vezes que Deus quer transformar um círculo de amigos, Ele busca uma voz nesse círculo. E normalmente, ouça, Ele busca quem tem mais voz. E esse homem aqui tinha muita voz. Quando ele gritava, todo mundo sabia que era ele. É interessante, irmãos, que o estilo de vida desse homem
tinha sequestrado o nome dele. Nós não sabemos como ele se chamava, porque é o que o mal faz. A palavra do Senhor diz que ele só veio para roubar, matar e destruir. E ouça bem, a primeira coisa que o maligno faz, quando ele entra para destruir a vida, a família, a sociedade, ele rouba, sequestra a identidade das pessoas. E as pessoas passam a ser chamadas de forma pejorativa. Sabe como é que conheciam esse homem? O malucão. Lá vem o malucão, o doido. Lá vem o doido. Lá vem o maluco. Era o terror. Ele tinha vários adjetivos. Ele tinha vários adjetivos. E eu sinceramente olho para algumas famílias e algumas pessoas dentro de certos núcleos familiares, também a identidade foi sequestrada. Então, por exemplo, tem algumas pessoas famílias que taxaram algumas pessoas. Ah, é fulano, rapaz, deixa ali, é fogo de palha. Ah, está dizendo que vai mudar agora. Você vai ver, já vai começar a voltar a fazer besteira. A identidade é roubada. Esse homem era conhecido como o endemoniado, o maluco, o doido, o cara do cemitério. Porque é isso que o mal faz. Ele rouba a identidade que Deus deu ao homem. A palavra do Senhor diz que Deus criou, olhe para mim, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O que o maligno faz? Quando ele aprisiona pessoas, ele rouba essa identidade. No culto da manhã eu contei o testemunho, quando meu pai chegou na cidade de Siriri para ser pastor. A primeira cena que eu vi quando o caminhão chegou e a gente estava desmontando a mudança, foi um homem deitado, inconsciente, deitado sobre o seu próprio vômito, na calçada do lado da igreja, da catedral da cidade. Ele era conhecido como o Bebum. O Bebum. Eu falei para os irmãos que depois a gente ficou sabendo, nem era o nome dele, era o apelido, né? A gente conhecia ele como Dudel. Dudel. Até hoje eu não sei qual é o nome dele. Porque toda uma cidade o conhecia daquele jeito. O homem que passava algum tempo de lucidez do seu dia e depois todo mundo o conhecia daquela forma que eu o vi, na sarjeta. Na sarjeta. Entenda, tá, irmãos? Muitas pessoas tiveram a sua identidade roubada, exatamente porque é isso que o mal faz. Por exemplo, quantos casamentos que a mulher não consegue mais confiar no marido, o marido não consegue mais confiar na mulher e já adjetivou a outra pessoa. Ah, fulana é isso aqui, ó. Quantos filhos que já cresceram, hoje têm suas próprias famílias, mas quando lembram, por exemplo, do pai, chamam de pai, pedem bênção, mas tem uma imagem, e já trouxe uma nova nomenclatura sobre a imagem desse pai. Esse pai perdeu a autoridade da paternidade. Então eu conheço muitas famílias, por exemplo, que a família conheceu o pai como o bêbado, que chegava alcoolizado, batia em todo mundo, tocava o terror e depois dormia, acordava no outro dia como se nada tivesse acontecido. Porque é isso que o mal faz, como fez na vida desse homem. Sequestrou a identidade dele, sequestrou a sua identidade e ele era conhecido como o maluco dos gadarenos, o endemoniado. Só lá na eternidade, quando a gente chegar, é que a gente vai conhecer qual é a sua verdadeira identidade. A sua identidade foi roubada. Muitas pessoas tiveram a identidade roubada. Ah, fulano é assim mesmo, tá? Ó, tá casado, mas pode ter certeza. Não fica num casamento, num relacionamento nunca. Já está dando problema.
Ó, ela é assim mesmo, tá? Não consegue firmar compromisso com ninguém. Identidade sequestrada. Jesus sabia disso. Aliás, irmãos, Jesus sabia disso e o mal também sabia. Eu preguei sobre isso aqui quarta-feira passada, né? Por que Jesus enfrentou uma tempestade antes de chegar ali na praia para curar aquele homem? Porque o mal sabia que o seu domínio, não só sobre a vida daquele homem, mas sobre toda aquela sociedade de 10 cidades, aquele domínio estava acabando. Jesus só foi ali, só para encontrar aquele homem, é tanto que a palavra diz que dali mesmo, ele voltou para o barco e foi embora, porque foi expulso. Mas ele queria deixar ali quem? Um missionário. Ele queria deixar ali uma voz influente. E entenda, qual era a pessoa da região de Decápolis que todo mundo conhecia, que tinha a voz, que quando ele levantava a voz, todo mundo sabia que era ele? Esse homem. Essa história aqui, gente, foi narrada por Mateus e por Lucas. Só João, o evangelista João, não narrou a história desse homem. E quando eu estava lendo, eu disse para vocês, olha, preste atenção em alguns detalhes da descrição como era o estilo de vida desse homem. E eu quero destacar para vocês aqui o que Mateus dizia que era o estilo de vida dele. Olha o que diz, Mateus 8, 28. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Entende? O problema espiritual causou um problema social tão grande na vida do homem, que a palavra diz que isso causava um terror, o caminho que ele estava, que era o caminho do cemitério, porque a palavra diz que ele vivia no cemitério. Eu fico imaginando, gente, dia de enterro para aquelas cidades, porque naquela época, os cemitérios não ficavam dentro da cidade, tá? Ficavam fora. Então quando morria alguém, tinha que sair em procissão, né? Agora imagina quando as pessoas estavam indo enterrar seus entes queridos, já pensando, e se a gente encontrar o malucão? O terror que vai ser, a família já consternada, em luto, sofrendo, e ainda se preparando para correr, pois a palavra diz, Mateus diz que ninguém podia passar pelo caminho onde o homem estava. Eu conheço famílias assim, em que a mãe já combinava com os filhos, olha, está na hora de seu pai chegar, vão tomar banho e já vão deitar para dormir, para não ter problema. Eu conheço famílias onde os filhos iam dormir e o pai levantava para bater em todos. Porque quando o maligno escraviza uma pessoa, preste bem atenção, ele não quer causar dano só para essa pessoa. Ele quer trazer dano para todo o seu meio social. Ele quer causar traumas para as próximas gerações. Marcos, ele diz, vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e as colinas. Esse era o estilo de vida desse homem. Gritando. Se esconde que lá vem ele. Não, vamos lá porque ele está lá no caminho. Lucas narra a condição e o estilo de vida desse homem assim, Lucas 8, 27. Um endemoniado daquela cidade. Olha como ele é conhecido? Um endemoniado daquela cidade. O doidão da cidade, um endemoniado daquela cidade. Lucas narra assim. Aí diz, fazia muito tempo que aquele homem não usava roupa, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Essa é a descrição do estilo de vida do homem. Problema para si, problema para o seu meio social. Por quê? Porque a palavra diz que o maligno ele veio para roubar, matar e destruir. É assim que ele faz quando ele fere, por exemplo, o chefe da família, o pai, o patriarca, quando ele fere a mãe. Toda a sua família e toda a próxima geração vai estar marcada por essa ferida. Até que chega Jesus.
Diga graças a Deus. Até que chega Jesus. Porque aquelas 10 cidades nem sabiam, mas a solução do terror que eles estavam acostumados a viver, a solução estava chegando. Irmãos, só um detalhe. Vocês já perceberam como nós nos acostumamos e como nós desenvolvemos habilidade para lidarmos com o que é ruim? Já percebeu? Então entenda, a palavra diz que onde o homem estava, ninguém conseguia passar. Era um desconforto para todo mundo, porque o homem só vivia pelado. Lucas diz. Tinha que lidar com os gritos dele. Mas entendam, tá? A palavra não fala quanto tempo ele estava vivendo nessa situação. Pode ter durado anos tudo isso. Mas o certo é que aquela sociedade tinha encontrado jeitos de conviver com aquele problema. Sabia disso? É tanto que a palavra diz que houve tentativa de vesti-lo. Quando colocava roupa, ele tirava. Houve tentativa de dominá-lo. Diz que colocaram algemas nas mãos e nos pés, mas ele tirava. Porque é assim que a gente age. É assim que a gente age. E eu quero te chamar nessa manhã para um despertamento. Porque às vezes, preste atenção, nós estamos tentando lidar de forma comum com coisas que não são comuns. Nós estamos tentando lidar de forma natural com coisas que não são naturais. Eu penso, irmãos, que a maior bênção na vida daqueles que conhecem a Deus é quando a gente encontra esse lugar de sabedoria e de equilíbrio para não naturalizar o que é espiritual e não espiritualizar o que é natural. Isso é em todas as áreas da nossa vida, tá? Se você chegar nesse lugar de equilíbrio, onde você vai saber lidar, não, isso aqui é espiritual, eu sei como é que eu ajo aqui. Não, isso aqui é natural, eu sei como é que eu ajo. Deixa eu tentar explicar para você de forma mais prática. Lá em casa, eu e a Dana, a gente está sempre conversando sobre isso, sobre a busca desse equilíbrio. Tem certas situações que envolvem a nossa vida, a criação dos filhos, que a gente diz assim, não, isso aqui é uma situação de um pai e de uma mãe lidando com o filho. Isso aqui uma bronca vai dar certo. Uma conversa mais incisiva, né? Dar um chocalhão assim, vai dar certo. Porque é uma questão natural. Então tem coisas que você vai lidar dentro da sua casa, com seus filhos, dentro do seu casamento, que uma conversa vai resolver. Que uma conversa mais séria e incisiva também vai resolver. Mas deixa eu te dizer, tem coisas que você vai tentar resolver assim, que não vai resolver. Se você não tiver equilíbrio e maturidade espiritual, sabe o que vai acontecer? Você vai estar lutando numa frente com um tipo de arma e perdendo toda a batalha. Porque tem coisas, por exemplo, para lidar com os filhos, que ser mais incisivo, né? Pegar assim pelo ombro, dizer, olha, não vai resolver, você vai ter que chamar para perto e dar um abraço, acolher. Você vai ter que dar presença, e isso vai resolver. Esse é o desafio, né, de criar os filhos. Saber a hora certa e a medida certa. Tem hora que a palavra mais incisiva resolve, tem hora que vai ter que ser o abraço. Mas deixa eu te dizer, tem horas que nem é a palavra mais incisiva, nem um acolhimento. Tem hora que você vai ter que ir para dentro do seu quarto, fechar a porta, colocar o joelho no chão, orar e dizer para o Senhor, meu Deus, eu não aceito esse tipo de ataque espiritual sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre a minha família. Como que eu sei, pastor? Como que eu sei o momento certo de agir? Pedindo a Deus sabedoria. Às vezes, irmãos, lá em casa a gente vê certos movimentos até na saúde das crianças, que simplesmente a gente vai lá e administra um medicamento. Aqui na nossa igreja, graças a Deus, a gente tem muitos médicos, né? A gente vai lá, vai para uma consulta, passa remédio, a gente administra e passa a tosse, resolve aqui, resolve ali, resolve. Agora tem certos movimentos que a gente percebe, que a gente diz, não, isso aqui não é natural. E deixa eu te dizer, não é exagero. É percepção e sabedoria, não é exagero, é percepção e sabedoria. Quer ver como isso é na prática? A palavra diz que Jesus estava vivendo um momento maravilhoso no Monte da Transfiguração e os discípulos lá embaixo vivendo uma bronca.
Diz que tinha um espírito maligno que estava sobre a vida de uma criança e a família da criança toda estava perturbada. Jesus termina o encontro dele lá em cima e desce, e os discípulos estão lá suando, e ora, e põe a mão, e a criança não melhorava. Aí Jesus chegou, da forma serena que sempre ele vivia, e cura a criança. O menino fica bom. Aí os discípulos depois vão perguntar para Jesus: ô mestre, por que a gente não conseguiu resolver esse problema? Já que em outros momentos, em situações semelhantes, a gente resolveu. O que é que Jesus disse para eles? Porque essa espécie só se resolve com jejum e oração. Ele estava dizendo assim: essa espécie de problema aqui na vida dessa criança, o acolhimento não vai resolver. Ser mais incisivo também não vai resolver, é só com jejum e oração. É eu entendendo que na vida dessa criança, no casamento, dentro de casa, isso só vai ser resolvido se eu, que tive um encontro com Jesus, começar a ter uma predisposição espiritual para ser mais contundente no meu posicionamento espiritual. Irmãos, quantas vezes lá em casa, determinadas situações, eu simplesmente já saí dali e fui para o quarto sozinho, sem levantar a voz e disse: Senhor, isso aqui eu não aceito sobre os meus filhos, não aceito. Já dei medicamento, já dei acolhimento, já fiz isso, e não melhora? Não posso aceitar. Agora é a hora do Senhor agir. E eu não aceito isso sobre os meus filhos. Não aceito. Está repreendido. Isso eu já ensinei às crianças, né? Nós pastores, a gente terminou sexta-feira um período, sempre a gente faz no início do ano, de 40 dias de jejum. A gente terminou sexta-feira. Eu dizia para os pastores no encerramento que eu nunca vivi um período tão desafiador. Todo esse tempo, todos os anos a gente faz isso no início do ano. Mas foi muito desafiador esse ano. Com situações, gente, manifestações, assim, inexplicáveis. Esses dias a Dani estava contando, eu não estava em casa, e disse que estava ela e Helena. Não estou dizendo isso para te assustar não, tá? Eu estou dizendo isso para você entender. Quando a gente começa a orar, deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. A palavra diz que quando Jesus chegou na praia, aquilo que era sobrenatural, aquilo que era do mal, a palavra diz que se prostrou diante de Jesus, entendendo, Ele tem autoridade sobre nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você começar a perceber movimentos estranhos, que você percebe, não, isso aí não é natural. Isso aí não é natural. E você começa a orar, deixa eu te dizer, o mal sabe, olhe bem, sabe que você tem autoridade de Deus para submetê-lo à ordem. O mal sabe disso. Você só precisa se posicionar, porque o mal sabe. A palavra diz que ele já chegou e se prostrou diante de Jesus e implorando, né? Por favor, não faça nada antes do tempo. O mal sabia disso. Porque, irmãos, com quem está a autoridade, quem está com a autoridade não precisa dizer que tem autoridade, só precisa agir. E obviamente, quando você começa a orar mais, quando você começa a se dedicar mais, a consagrar a sua vida, o maligno vai perceber que sobre a tua vida ele não tem poder, nem sobre a tua família, nem sobre a tua casa, nem sobre os teus filhos. Você pode dizer amém e aplaudir ao Senhor por isso? Entenda isso, se levante. Pais, se levantem com autoridade dentro da sua casa, dizendo: não aceito isso sobre a minha família. Isso é um posicionamento. E o maligno vai perceber quando você começar a se levantar. Amém? Faça isso no nome de Jesus. E aí, esses dias, já encerrando, a Dani estava lá com a Helena, eu não estava em casa, e ela estava fazendo atividade, e a Helena está aprendendo a tocar o ukulele, né? E ela disse que de repente, alguém deu uma nota no ukulele. O ukulele estava no sofá, assim. E a Helena perguntou: quem tocou o ukulele? Estou dizendo isso para te assustar não, tá? E a Dani disse que só riu, né? Só riu e falou lá alguma coisa, tipo dizendo: olha, aqui você não tem vez não, tá, amigo? Aqui, eu sempre digo isso para os meus filhos: olha, quando vocês virem algum movimento estranho, só diga assim, ó, aqui quem tem domínio são os anjos do Senhor. Deixa eu te ensinar, pai e mãe, ensine isso para os seus filhos. Esses dias a gente estava dormindo, aí tem uma casinha lá, que tem um barulhinho quando aperta o botãozinho. Aí quando foi de manhã, o Lael disse para mim: papai, você viu mais ou menos umas 3 da manhã que a casinha lá acionou? Eu disse: eu vi lá do quarto. Aí eu, para testar ele, perguntei: e você o que fez?
Aí eu disse na hora lá, está repreendido. Eu disse, opa, aprendeu. Entenda, não tem a ver comigo ou com você ou com a autoridade que nós temos. Irmãos, quem luta as nossas guerras é o nosso Deus. Quem luta as nossas batalhas é o Senhor Jesus. É Ele que está indo na frente. Ele que repreende todo o mal. Entenda, eu não estou aqui te falando coisa de exagero cristão ou espiritual, de extremismo. Não, eu estou falando sobre um fato, irmãos. Nós vivemos num mundo em que há uma batalha o tempo todo. E essa batalha está acontecendo distante dos nossos olhos, mas perceptível ao nosso espírito. E Jesus sabia disso. Existia um terror dominando aquela cidade. Toda uma cidade vivendo debaixo de um terror. E o que aconteceu? As pessoas se acostumaram com aquilo. É o que acontece com muitas famílias, tá? Deixa eu lhe dizer, famílias que não conseguem discernir, está chamando alguém da família, por exemplo, quero falar nessa manhã para a família, que já tem um tempo que essa família lida com alguém que não consegue se libertar do vício. Sabe como é que essa família está tratando essa pessoa? Me perdoe a expressão que eu vou usar e será muito coloquial, a forma que eu vou usar. Ali é sem vergonha, não deixa a bebida porque não quer. Por quê? Porque as pessoas às vezes estão tratando sobre situações de prisões espirituais como se fossem coisas comuns. Pastor, então você está isentando a pessoa de tomar uma decisão. Lembra que eu falei sobre o batismo? Irmãos, tem coisas na nossa vida que vão, por mais que a gente se esforce, a gente não vai conseguir mudar. Está aí uma prisão que o maligno traz para destruir não só a pessoa, mas o seu meio social, vícios. Um mal muito grande desse tempo que nós estamos vivendo, tá? Vícios de jogos. E tem famílias lidando isso como se fosse simplesmente a pessoa escolher, opa, não quero mais viver debaixo desse jugo aí, desse vício e vou me libertar. Não estou isentando a pessoa de suas decisões não, mas eu estou falando que tem famílias em que o maligno se acostumou a manter toda uma família numa disfunção social. Olha o que a palavra diz que o caminho que esse homem estava, ninguém conseguia passar. Sabe como é o nome disso? Disfunção social. Você conhece famílias assim? Onde uma pessoa, debaixo de um vício, desorganiza a família toda? Eu conheço. É uma pessoa que não consegue endireitar a sua vida e toda a família é desorganizada. De vez em quando tem que um sair de São Paulo, tem que sair de Salvador para vir aqui acudir a família. Poderia estar produzindo, né? A família poderia estar produzindo, aí todo mundo tem que aqui acudir. A palavra diz, irmãos, que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Ou seja, todo dom perfeito vem do Senhor. Isso quer dizer o quê? Que tudo aquilo que não é boa dádiva não provém dele e provém do mal. Isso não é exagero espiritual, é discernimento. Então tem famílias, por exemplo, que está chamando quem não consegue se libertar do vício. Ali é um sem vergonha, rapaz, não para porque não quer. E o que é que acontece? Como essa é uma estratégia do maligno, ao invés de você estar orando por aquela pessoa, você está simplesmente chamando a pessoa de sem vergonha. E o mal está olhando para isso e dizendo, continue olhando assim, e eu estou vencendo. E a pessoa continua do mesmo jeito. Sabe por quê? Nós nos acostumamos a conviver, conviver com as obras de destruição do mal, chamando disso. Rapaz, ali é sem vergonha mesmo, diz que vai mudar e não muda. Ao invés da gente estar concentrando energia para orar e jejuar pela libertação, a gente está chamando as pessoas assim. Rapaz, ali ela é assim mesmo, daqui a pouco toma um remédio e fica bom. Irmãos, eu fico possesso da vida quando eu vejo, por exemplo, pessoas brincando sobre medicamentos. Não, toma um remedinho que se acalma. Porque às vezes, irmãos, a pessoa, ela está dentro daquilo ali, ela nem sabe como sair. É uma prisão mesmo. É um aprisionamento. E como eu disse, isso traz uma disfunção social, né? A palavra diz que no caminho que aquele homem estava, ninguém conseguia passar. Era um problema não só para ele, mas para toda a família. Lembra do que eu falei?
do homem que eu encontrei pela primeira vez quando meu pai chegou em Siriri? Todo mundo já tinha se acostumado a ver o Dudel na sarjeta, dormindo sobre o seu vômito. Penso que a primeira vez que a sociedade daquela cidade o viu naquela condição, deve ter dito, né? Oh, meu Deus, por que ele não muda, né? Alguém precisa fazer alguma coisa por ele. Foi passando os dias, as semanas e os meses. E todo mundo agora passava e via o Dudel na sarjeta, e já era uma figura comum da cidade. Quem aqui conhece o Dudel? Está lá. Não, é o cara da sarjeta. O cara que passa 2 horas por dia sóbrio e depois está lá. É assim mesmo, pai. É assim mesmo ele. E quem fazia alguma coisa para mudá-lo? Ninguém. Sabe por quê? Ele incorporou ao ambiente, a paisagem da cidade. Era o que acontecia com esse homem aqui, tá? O maluco de Decápolis tinha se incorporado no estilo de vida da cidade. Ninguém se incomodava mais. Já estava normal. E ele tinha uma voz de influência. Então Jesus olhou para ele e disse: eu vou buscar você, porque você será minha voz influente para transformar todas aquelas cidades. E foi isso que Jesus fez. Jesus foi lá. A palavra diz que antes enfrentou uma tempestade, né? Porque tem a resistência espiritual. Quando Jesus chega na praia, o homem vem ao seu encontro, se prostra, já clamando, né? Não nos jogue no abismo, porque já sabia qual era o destino, né? Ele sabia quem tinha autoridade sobre ele. Jesus mais ou menos diz assim para ele: não vou te jogar no abismo agora não, mas você vai ter que sair dele. Jesus pergunta, né? Porque percebeu que não era um apenas. Nós somos legião, eram muitos. Então você vai sair, você vai ter que sair. E aí a palavra diz que eles então imploram: deixa que a gente fique aqui, a gente sai dele, mas a gente não quer perder o domínio territorial. Irmãos, entendam isso. O mundo espiritual, ele é uma disputa de território. Por isso que esses espíritos malignos pediram para não sair dali. Toda cidade, todo bairro, todo país tem sobre si um domínio espiritual. Nosso país, olha o que acontece com o Brasil, gente. Olha o que acontece com a nossa nação. Uma nação que tem tudo para ser diferente. E quando é que esse domínio acontece, pastor? Quando se dá legalidade. Eu olho para famílias e eu vejo em cima de famílias domínios espirituais. A gente vai vendo, irmãos, as histórias se repetirem. Eu falava isso no culto das 7 da manhã. Filhos precisam ter cuidado para interromper, para parar uma sequência de um domínio territorial espiritual sobre essa família. Deixa eu falar para você, homem. Só você, hoje que tem sua família, ou que perdeu sua família, sabe o nível de esforço que é para você ser diferente do seu pai e fazer diferente do que o seu pai fez com a família. Só você sabe. Coisas que você prometeu dizendo: nunca vou fazer isso com a minha família. Daqui a pouco, quando você se vê, está repetindo os mesmos erros. Sabe como é o nome disso? Domínio territorial. A mesma coisa acontece com você, minha irmã. Quando você olha e você diz: meu Deus do céu, parece que eu entrei num loop. E de fato é assim. Até que alguém se levanta, tá? Até que alguém se levante e diz: isso não vai se repetir na minha vida. Porque quando nós nos encontramos com Jesus, Ele vem exatamente para destruir ciclos de domínios. É o que Jesus está fazendo ali. Só que a palavra diz que os espíritos pedem: não, a gente quer continuar aqui. Só que não mais usando aquele homem como instrumento, né? Porque ele foi liberto. E Jesus estava libertando não só a vida dele, mas de toda uma região, né?
Então Jesus permite, os espíritos saem do homem, entram nos porcos. A palavra diz que eram 2.000 porcos. Imagina a quantidade pesada sobre aquele homem, hein? Os porcos se precipitam no mar. O homem então agora, eu gosto demais desse relato. Volte-se aí para a sua Bíblia, exatamente o que diz o versículo 14. Olha o que diz. Marcos capítulo 5, versículo 14. Os que cuidavam dos porcos fugiram e encontraram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, qual foi a primeira coisa que eles viram, gente? Viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado. Eu gosto demais desse detalhe. Assentado, ele não ficava sentado, só vivia correndo e gritando. Vestido, ele só vivia nu. E em perfeito juízo. A libertação dele não foi só espiritual, tá? Foi emocional também. Porque na palavra traz o destaque de que ele estava em perfeito juízo, ele viveu uma cura completa. Ninguém conseguia acreditar. Era aquele lá e agora é esse aqui vestido? Não, é ele, porque ele foi liberto. E Jesus já estava discipulando ele, né? E o discipulado tinha que ser rápido, porque ele se tornaria o novo pastor daquela região. As pessoas chegam, ficam assustadas e expulsam Jesus. Que coisa, né, gente? Jesus resolveu o problema deles e eles estão expulsando Jesus, porque eles não sabiam lidar com a transformação. É o que acontece às vezes com algumas famílias, né? A pessoa que era um problema, Jesus transforma e agora a família começa a criticar essa pessoa. Só quer viver na igreja, vai morar lá. A pessoa era o problema, agora é a solução, mas há algo interessante aqui para eu encerrar. Eu quero dizer isso para você. Aquele homem, para mim, foi liberto por Jesus, transformado, vivia nu, agora está vestido. Era o malucão da cidade, agora está no seu perfeito juízo. Agora recebendo a palavra. E a Bíblia diz que quando Jesus está entrando no barco, né, sendo expulso por aquelas pessoas, ele vai querer ir com Jesus. Mestre, deixa eu ir com o Senhor. Jesus diz o que para ele? Não, fique aqui, volte para sua casa. Gente, olha o desafio desse homem agora. Olha o desafio desse homem agora. Volte para sua casa, volte para os seus, e agora anuncie o que Deus lhe fez. E a palavra diz que ele volta. E quando a gente olha a história, o capítulo 7, o capítulo 8 de Marcos, a gente vai ver que o trabalho desse homem foi efetivo demais. Sabe aquela história da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, que Jesus multiplica só para homens, foram 5.000. Sabe onde é que Jesus estava? Nessa região. Só de homens, 5.000 convencidos por aquele homem influente. Já imaginou? Que voz poderosa. Só que ele teve que enfrentar algumas coisas, né? Que eu quero encerrar convidando você que já viveu uma vida, encontrou Jesus e agora parece que você tem que provar para todo mundo que a sua vida é diferente. Nós precisamos ter sabedoria para entendermos isso. Preste atenção. Jesus transformou a sua vida e agora você está vivendo uma nova vida com Ele. Você vai ter que lidar de forma sábia, paciente. Sábia e com paciência. Com descrédito. Sabia disso? Descrédito. As pessoas vão lhe questionar. Isso acontece muito, irmãos. Relacionamento marido e mulher. Vamos imaginar que nesse relacionamento surgiu ali a descoberta de uma mentira. A confiança desfacelou. Os dois agora estão vivendo em pé de guerra, mas se amam, decidem que querem ficar juntos. O perdão acontece, mas agora vai ter que ter uma construção. E qual é a construção? Qual é a construção?
a construção de uma nova imagem para ser consolidada. Porque sempre, irmãos, que a gente muda, as pessoas vão olhar com desconfiança, e é natural. Por isso que muitas pessoas naufragam na fé. Sabe por quê? Jesus te encontrou, você se sente transformada, você se sente transformado, e você quer que todo mundo acredite na tua transformação. Tenha calma, isso vai ter que ser construído. Sabe o apóstolo Paulo? Quando Jesus o encontra lá no caminho de Damasco, antes ele se chamava Saulo, logo que ele encontra Jesus, ele já sobe para Jerusalém, já chega lá para os discípulos de Jesus. Opa, ou de casa, encontrei com Jesus no caminho de Damasco. Ele diz: agora que eu vou pregar para todo mundo. O que é que Pedro, Tiago, João, Bartolomeu disse para ele? Com você a gente não anda, amigo. A palavra diz que o cochichinho entre os pais da igreja é: aquele que nos perseguia, agora diz que é um dos nossos. E a palavra diz que todos desconfiavam dele. Sabe quanto tempo demorou para que eles passassem a confiar em Paulo? Sabe quanto tempo? 14 anos. 14 anos. A palavra diz que Paulo só volta para Jerusalém para convencer os pais da igreja 14 anos depois, trazendo uma revelação, dizendo: olha, Deus me deu uma revelação que vocês vão pregar para os judeus e eu vou pregar para os gentios. A revelação é essa. A palavra diz que Tiago, irmão de Jesus, acolheu Paulo 14 anos depois de uma construção. Deixa eu te dizer uma coisa: sabe como é que você consegue convencer o mundo que a mensagem hoje da tua vida é diferente? Numa consolidação, dia após dia. E ainda isso, irmãos, nós temos que lidar com o mau testemunho dos outros que depõem contra a gente. Sabia disso, né? Gente, hoje a igreja evangélica está indo para 35% da população do Brasil. Mas é triste dizer isso. Pelo mau testemunho. Pelo mau testemunho de quem está aqui no altar. Porque o testemunho vivo, entenda, não é o que eu estou falando, é o que eu estou consolidando todos os dias. E foi o que aquele novo pastor precisou demonstrar para o seu meio social. Vocês acham que ele não saiu dali já? Gente, todo mundo sabia, pelas vestes dele, que ele era um novo homem. Só dele não estar peladão, todo mundo já sabia, esse homem foi transformado. Só dele não estar todo cortado, retalhado, todo mundo sabia, ele está transformado. Mas ele teve que demonstrar todos os dias que a sua vida era diferente. Todos os dias. Todos os dias. Debaixo da desconfiança dos outros, viu? Será? Será? É o que acontece no casamento, né? Depois de várias falhas, depois de várias traições, várias mentiras. Não, agora eu sou de Jesus, mudou. Toda a família vai olhar, a esposa vai olhar, o marido vai... Será? E você que está buscando essa transformação vai ter que ter paciência e maturidade para entender que esse descrédito que foi construído durante toda uma vida, agora vai ter que passar pelo teste do tempo. Do tempo. Foi o que aconteceu com esse homem. Ó, gente, eu não sou mais um malucão, não ando mais pelado, não me corto mais, eu estou anunciando Jesus. Todo mundo olhava para ele: quero ver se amanhã ele vai estar desse jeito, quero ver se próxima semana ele vai se manter assim, porque é uma consolidação. Você tem que lidar com o descrédito que você mesmo construiu, que as pessoas identificaram. Você tem que lidar com essa consolidação que é diária. Agora, para a gente encerrar, você tem que lidar também com a inveja dos que não mudam. Sabia disso, né? Você tem que lidar com a inveja dos que não mudam. Porque quem não muda, quem já teve a oportunidade de se confrontar com a palavra de Deus, mas não mudou o seu estilo de vida, deixa eu te dizer, vai olhar para você e também vai endossar o coro. Ah, dali é fogo de palha.
Ali não foi transformado não, ali é fogo de palha. Por quê? Eu não consigo mudar, então eu também não vou permitir que consiga mudar, mas de jeito nenhum, eu vou ficar para trás. Eu continuo na lama, eu continuo me lameando, e eu vou celebrar em quem está querendo mudar. Não, não muda não. E você percebe que é assim, né? Aí tem o coro daqueles que não conseguem mudar e está endossando o coro de ninguém muda, ninguém transforma assim, não, né? Não. Pode perceber, mais 2 semanas e vai estar continuando fazendo as mesmas coisas. É isso. Lembra do Dudel? Um dia o Dudel entrou na igreja, bêbado. Saiu de lá da sarjeta, tinha culto dia domingo e ele entrou, bêbado. Aí na hora que meu pai fez o apelo, Dudel, bêbado, foi para frente aceitar Jesus. Só que o culto todo, meu pai lá pregando, e ele remendava o culto. Meu pai pregava e ele repregava lá, e os irmãos já incomodaram. Irmão, se você, eu como pastor já tive que viver tanto com bêbado dentro da igreja, né? Acho que meu irmão lembra, uma vez era pastor lá no Santo Antônio, aí a igreja era tão pequena, a igreja cabia umas 30 pessoas, aí eu estava pregando, e ele ficava, a igreja tinha janelas assim, ele ficava na janela, aí eu estava pregando sobre Ana, né? Ana, mãe de Samuel, dizendo, olha, Ana chegou no templo do Senhor, no tabernáculo, e ela chorava, aí ele chorava lá da janela, pastor, Ana é minha mulher, é uma mulher de Deus, você não sabe quanto ela... E me atrapalhando a mensagem toda, gente. Quando eu fiz o apelo, ela aceitou Jesus, veio para frente chorando. Não sei se ele se consolidou, mas no caso do Dudel, o Dudel foi para frente bêbado. Tenho certeza que as pessoas da cidade que viram ele entrando na igreja, indo para frente, levantado a mão, devem ter pensado, né? Aí está sob efeito da bebida. Aí está sob efeito da cana, né? Está com 51 na cabeça. Ele foi para frente, fez a oração de confissão. Eu penso, tá, gente, que até os espíritos que o mantinham naquela prisão devem ter pensado, deixa ele lá. Só que eles nem sabiam que a palavra já tinha entrado no coração. Porque Hebreus diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção do pensamento do coração. É isso que é a palavra de Deus. Não importa a sua condição social, se a palavra emocional, se a palavra de Deus chegou na sua mente, ela vai transformar. Foi o que aconteceu com o Dudel. Foi para casa ainda sob efeito do álcool, tá? E no outro domingo, o Dudel estava na igreja. Gente, eu lembro o domingo seguinte que ele foi. O homem que eu tinha visto ele sob o vômito, na sarjeta, no outro domingo estava de calça social. Você sabe como é irmão da Assembleia, né? Camisa social, gravata. Fico imaginando quando o Dudel saiu de casa, pela rua que ele morava numa ruela assim, as pessoas vendo ele de gravata. Não é possível. É possível sim. É possível sim. É claro que é possível. É claro que é possível. Deixa eu te dizer, isso só as boas novas do Evangelho que faz, gente. Eu lembro quando eu era pastor no Santo Antônio, a igreja era bem perto de uma boca de fumo. As notícias que a gente tinha das crianças que frequentavam a escola bíblica, sempre chegava a notícia que o pai de alguém a polícia tinha matado. E a gente acolhia a criança. E a gente começou o projeto social Gideões, que é de um amigo meu. Inclusive a gente vai começar esse projeto já aqui na igreja para acolher crianças. Era um projeto de judô. A gente chamava as crianças para aprender judô e lá tinha 5 minutos de um discipulado, bem rápido. Vocês sabem que o judô é uma arte marcial que traz muito disciplina. E a maior parte das crianças era desse lugar que era uma boca de fumo. Uma das mais sérias daquele lugar que a gente estava. E as crianças começaram a participar de escola bíblica de férias, judô, o esporte. E Deus foi transformando, E daqui a pouco os pais estavam ali. E daqui a pouco a família toda.
Porque é isso, quando Jesus chega, Ele não muda a vida de alguém, Ele muda também o seu meio social. Você pode dizer amém? Muitos hoje já são casados. A última notícia que a gente teve de alguns, um era professor de jiu-jitsu em Abu Dhabi. Essa criança, gente, ela estava sentenciada à morte. Ou algum companheiro matá-lo, ou a polícia matá-lo. Essa era a sentença sobre a vida dessa criança. Hoje é um professor de jiu-jitsu lá do outro lado do mundo. Por quê? Porque teve um encontro com Jesus. Porque Jesus, quando chega, Ele muda a vida, Ele muda também o seu contexto social. Você pode dizer amém? Foi o que aconteceu com o Dudel. As últimas notícias que eu tive dele, até perguntei no grupo da família: e tem alguma notícia do Dudel? Estava morando em São Paulo. A família que tinha abandonado ele, né? A esposa tinha largado os filhos. Quando viu que de fato ele consolidou a mudança, a família trouxe para perto, reconciliou o casamento. E a última notícia que eu tinha é que ele era presbítero de uma igreja Assembleia de Deus lá em São Paulo. Firme, vida transformada. O bêbado da sarjeta, que já tinha incorporado a paisagem da cidade do interior, porque é assim que acontece, né? Assim como o endemoniado, ele já tinha incorporado a paisagem das 10 cidades. O Senhor entrou e mudou tudo. Você pode dizer amém? Isso é que o encontro com Deus provoca, uma mudança pessoal e uma mudança social. Ouça, Ele vai fazer isso na tua vida. Tenha paciência, se posicione e tenha paciência. E o Senhor, Ele já começou uma grande transformação na tua vida e na tua família, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Fique em pé no seu lugar, por favor. Diga para a pessoa do seu lado: você se encontrou com Jesus, tudo se fez novo. Você se encontrou com Jesus e tudo se fez novo. Coloque as duas mãos na altura do teu coração. Eu creio, meu Deus. Eu creio que o Senhor é um Deus que muda. Tudo se transforma. Eu creio, meu Deus, que o Senhor transforma todas as coisas que parecem imutáveis. Coisas que parecem, meu Deus, não ter mais solução. Quantas histórias de famílias estão exatamente nesse contexto. Coisas e pessoas que parecem imutáveis, até se encontrarem com o Senhor. Até se encontrarem com o Senhor. Ah, meu Deus. Tudo muda. Tudo muda. O Senhor muda todas as coisas. Para o Senhor não existe, meu Deus, caso perdido. O Senhor muda todas as coisas. Nós cremos, nos rendemos aos teus pés, nos rendemos aos teus pés. Ah, meu Deus. O Senhor ama a sua família, o Senhor ama a sua família. O Senhor ama a sua vida. Assim como Ele fez com aquele homem, só foi por causa daquele homem, para que ele fosse um instrumento para toda a sua família e amigos e sociedade. O Senhor também está mirando a tua vida, para que você seja esse instrumento para toda a sua casa, para toda a sua família. Ah, meu Deus, eis-me aqui. Jesus, queremos declarar que estamos com o coração pronto, aberto, preparado para receber tudo aquilo que vem dos céus. Ah, Jesus, obrigado por mais esse encontro nesta manhã. Ah, meu Deus, o Senhor mudou a nossa sorte. Pessoas estão olhando, meu Deus, um pouquinho para trás da sua vida e dizendo: ah, se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, eu nem estaria aqui mais hoje. O Senhor chegou, o Senhor mudou, o Senhor transformou. Obrigado, Jesus. Tu és a nossa direção. Oh, levante a sua voz e declare isso. Tudo pode passar. O seu amor não vai passar. Levante a sua voz e declare isso de todo o seu coração.
Eu creio, meu Deus. Profetize isso sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre aqueles que você ama. Se tem alguém aqui nesta manhã que deseja entregar a vida para Jesus, aceitar Jesus como Salvador e como Senhor da sua vida, se você quer tomar essa decisão nessa manhã, e você entende que Ele é tudo o que você precisa para viver, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui diante do altar, que eu quero orar por você. Você que quer entregar a sua vida para Jesus. Oh Jesus, estamos aqui, Jesus. Eu me rendo. És tudo. Tu és tudo. Tudo que eu preciso para viver. Tudo que eu preciso para viver. Ah, Jesus. Cante isso com convicção. Declare e viva isso. Diga mais uma vez: eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Ah, Jesus. Se lance nos braços dele. Nesta manhã, corra para os braços de Jesus e se lance, se entregue. Se entregue aí no seu lugar. Entregue-se completamente. Diga: Jesus, eis-me aqui. Abra assim os seus braços e diga: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu estou aqui, olhe para mim. Olha para nós, Jesus. Olha para nós, Jesus. Diga isso mais uma vez. Sim, Jesus, eis-me aqui. Oh, Jesus, olhe para mim nessa manhã. Sim, Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu. Diga isso mais uma vez. Eu me rendo. Nos rendemos aos teus pés nessa manhã, Jesus. Oh, Jesus, olhe para mim, Jesus. Olhe para mim, Jesus, por favor. Olhe para minha família. Olhe para minha história. Nos teus braços encontro refúgio. Ah, meu Deus, eu peço nessa manhã, toque, visite. Visite, meu Deus, essa pessoa agora que clama ao Senhor. Essa pessoa que está aqui, que está em casa, que clama ao Senhor. Clama ao Senhor por resposta. Clama ao Senhor por cura. Clama ao Senhor por libertação. Ah, meu Deus, atende a oração desse homem, dessa mulher nessa manhã. Está buscando, meu Deus, cura completa e total. Tu és tudo que eu preciso para viver. Tudo. Absolutamente tudo que eu preciso para viver. Ah, Jesus, estamos aqui. É no Senhor que encontramos abrigo. É no Senhor que encontramos resposta. É no Senhor que encontramos libertação, transformação, cura. Eis-me aqui, prostrado diante de Ti, meu Deus. É o que nós estamos dizendo nessa manhã. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Traga, Jesus, a resposta necessária. Transforma-nos completamente. Cura-nos completamente.
Restaura a nossa alma, o nosso coração. Restaura, meu Deus, a visão deste homem. Restaura o coração dessa mulher. No nome de Jesus. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que o seu coração está completamente ferido. Restaure. Passe o teu bálsamo. Derrame o seu óleo. Traga cura. Traga cura, Jesus. No nome de Jesus te louvamos, Pai. Porque nesta manhã marcamos um encontro com o Senhor, neste poço. Assim como a mulher samaritana naquele poço se encontrou contigo. Assim como este homem que não sabemos o seu nome, mas se encontrou com o Senhor ali na praia. E o Senhor transformou tudo. O Senhor transformou a sua vida, e não só a sua vida, todo o seu meio social. Nesta manhã, cremos que muita coisa está sendo transformada na vida e na história desta pessoa, para a glória do teu santo e poderoso nome. Para a glória do teu nome, Jesus. Te agradecemos e declaramos, nos rendemos aos teus pés. Obrigado por isso. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu. Diga isso pela última vez. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, Obrigado, Jesus. onde encontro meu. Levante bem alto as suas mãos. Jesus. Você vai sair daqui nessa manhã dizendo isso. Ele está te ouvindo. Diga para ele: Jesus, eis-me aqui. Obrigado, meu Deus, por essa manhã tão especial. Leva-nos em paz. Estamos iniciando a semana assim, desse jeito, dessa forma. É assim que a gente escolheu começar a semana, recebendo restauração na nossa alma e no nosso coração. Leva o teu povo em paz, meu Deus. Debaixo dessa paz que excede todo o entendimento, possamos sair daqui entendendo: o Senhor Jesus marcou um encontro conosco e tudo se fez novo, tudo mudou, tudo muda. Obrigado por isso, Pai. Abençoa a semana desse teu filho e dessa tua filha. Essa é uma semana, meu Deus, em que o mês também vai se encerrando. Que o Senhor continue fazendo milagres, realizando milagres nessa casa e nessa família. Tu que és Deus provedor, e recebamos da tua parte a provisão divina. Essa é a nossa oração. Leva-nos guardados e protegidos debaixo dessa unção transformadora, a unção que transformou a nossa vida, e não apenas a nossa vida, transformou o nosso meio social. Obrigado por isso, te agradecemos, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplaudam o Senhor. Deus abençoe. Saia daqui declarando isso, declarando a transformação de Deus na sua família, na sua vida, no nome de Jesus.